Sura tu Maryam, a Sura de Maria de Macá, 98 versículos. Tradução dos significados do Alcorão Sagrado para o português. 1. Kaf, Han, Yan, Ain, Sad. Turha, este é o relato da misericórdia de teu Senhor para com seus servos Zacarias. 3. Quando ele chamou por seu Senhor, em secreto chamado. Fa, disse, Senhor meu, por certo meus ossos fraquejam, e minha cabeça flameja encanecida e jamais fui infeliz. Senhor meu, na súplica a ti. Faça, e por certo temo os herdeiros depois de mim, e minha mulher é estéril. Então dadiva-me de tua parte com um herdeiro. 6. Que herdará de mim a ciência, e herdará da família de Jacó o reino. E faze o Senhor meu agradável a ti. 7. Alá disse, ó Zacarias, por certo, nós te alviçaremos um filho, cujo nome será Yahia, João, para quem antes não fizemos homônimo. 8. Zacarias disse, Senhor meu, como hei de ter um filho, enquanto minha mulher é estéril e, com efeito, já atingi da velhice a decrepitude? 9. Disse ele, assim teu Senhor disse, isso me é fácil e, com efeito, criei-te antes, enquanto nada eras. 10. Zacarias disse, Senhor meu, faze-me um sinal. Ele disse, teu sinal será que não falarás aos humanos, por 3 noites, embora estando perfeito. Clefes, então saiu do santuário, a seu povo, e inspirou-lhes. Por gestos, glorificai a Alá, ao alvorecer e ao anoitecer. 22. Ó Yahia, toma o livro com firmeza, e concedemo-lhe a sabedoria em sendo infante, e ternura de nossa parte e pureza, e era piedoso. 14. E blandicioso para com seus pais, e não era tirano desobediente. 15. E que a paz seja sobre ele, no dia em que nasceu e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. 16. E menciona Muhammad, no livro, a Maria, quando se insulou de sua família, em lugar na direção do Oriente. 17. E colocou entre ela e eles um véu. Então enviamo-lhe nosso espírito, e ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito. Ela disse, por certo, refugio-me no misericordioso contra ti. Se és piedoso, não te aproximes. Saimpincia. Ele disse, sou apenas o mensageiro de teu Senhor, para te dadivar com um filho puro. 20. Ela disse, como hei de ter um filho, enquanto nenhum homem me tocou e nunca fui mundana? 21. Ele disse, assim teu Senhor disse, isso me é fácil, e sê-lo-á para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte. E foi uma ordem decretada. 22. Então ela o concebeu, e insulou-se com ele em lugar longínquo. 23. Que as dores do parto levaram-na a abrigar-se ao tronco da tamareira. Ela disse, quem dera houvesse morrido antes disto, e fosse insignificante objeto esquecido. 24. Então, abaixo dela, uma voz chamou-a. Não te entristeças. Com efeito, teu Senhor fez correr abaixo de ti um regato. 25. E move em tua direção o tronco da tamareira, ela fará cair sobre ti tâmaras maduras frescas. Ó Maria, com efeito, fizeste uma coisa assombrosa. 20. Ó irmã de Arão, teu pai não era pessoa atreita ao mal, e tua mãe não era mundana. 29. Então ela apontou para ele. Eles disseram, como falaremos a quem está no berço em sendo infante? 3. O bebê disse, por certo, sou o servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta. 30. E me fará abençoado onde quer que esteja, e me recomendará a oração e a zacã, enquanto permanecer vivo. 32. E me fará blandicioso para com minha mãe, e não me fará tirano infeliz. 33. E que a paz seja sobre mim, no dia em que nasci e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. 34. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade que eles contestam. 35. Não é admissível que Alá tome para si um filho. Glorificado seja. Quando decreta algo, apenas diz-lhe,
6 então é. 36. E por certo Alá é meu Senhor e vosso Senhor. Então adorai-o. Esta é uma senda reta. 37. Em seguida, os partidos discreparam entre eles. Então ai dos que renegam a fé, quando de sua presença em um terrível dia. 38. Quão bem ouvirão e quão bem verão um dia, em que virão a nós. Mas os injustos hoje estão em evidente descaminho. 39. E adverte-os, Muhammad, do dia da aflição, quando a ordem for encerrada, enquanto eles estão, neste mundo, em desatenção e enquanto não creem. 46. Por certo, somos nós que herdaremos a terra e quem sobre ela existe, e a nós eles serão retornados. 41. E menciona no livro a Abraão, por certo ele era veracíssimo profeta. 42. Quando disse a seu pai, ó meu pai, porque adoras o que não ouve nem vê, e de nada te vale. 43. Ó meu pai, por certo chegou-me da ciência o que te não chegou. Então segue-me, eu te guiarei a uma senda perfeita. 44. Ó meu pai, não adores Satã. Por certo, Satã é desobediente ao misericordioso. 45. Ó meu pai, por certo temo que um castigo do misericordioso te toque. Então, tornar-te-ias aliado a Satã. 46. Ele disse, está rejeitando meus deuses, ó Abraão. Em verdade, se não te abstens disso, apedrejar-te-ei. E abandona-me por longo prazo. 47. Abraão disse, que a paz seja sobre ti. Implorarei a meu Senhor perdão para ti. Por certo, ele é afável para comigo. 48. E aparto-me de vós e do que invocais em vez de Alá, e invoco a meu Senhor. Queça não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. 49. Então, quando ele se apartou deles, e do que adoravam, em vez de Alá, dadivamo-lo com Isaque e Jacó. E de cada um fizemos profeta. E dadivamo-los com algo de nossa misericórdia, e fizemo-lhes língua verídica. Altíssima. 51. E menciona no livro a Moisés, por certo ele era predileto e era mensageiro, profeta. 52. E chamamo-lo, do lado direito do monte, e fizemo-lo aproximar-se de nós, como confidente. 53. E de nossa misericórdia, dadivamo-lo com seu irmão Arão como profeta. 54. E menciona no livro a Ismael, por certo ele era verídico na promessa, e era mensageiro, profeta. 55. Que ordenava à sua família a oração e a caridade, e era agradável junto de seu Senhor. 56. E menciona no livro a Idris. Por certo, ele era veracíssimo profeta. 57. E elevamo-lo a um lugar altíssimo. 58. Esses os que Alá agraciou, dentre os profetas da descendência de Adão, e dos que levamos na arca com Noé, e da descendência de Abraão e Israel, e dos que guiamos e elegemos, quando os versículos do misericordioso se recitavam para eles, caíam prosternados e chorosos. 59. E sucederam depois deles sucessores, que descuraram da oração e seguiram a lascívia. Então depararão uma desventura. 6. Exceto quem se voltar arrependido e crer e fizer o bem. Então esses entrarão no paraíso, e não sofrerão injustiça alguma. 61. Nos jardins do Éden, que o misericordioso prometeu a seus servos, que creram no invisível. Por certo, sua promessa se concretizará. 62. Neles não ouvirão frivolidades. Somente a saudação Salã, paz. E neles terão seu sustento, ao alvorecer e ao anoitecer. 63. Esse paraíso é o que faremos herdar a quem é piedoso, de nossos servos. 64. E não descemos senão por ordem de teu Senhor. Dele é o que está diante de nós, e o que está detrás de nós, e o que está entre ambos. E teu Senhor nada esquece. 65. É o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos. Então adora-o e pacienta em sua adoração. Acaso conheces-lhe algum homônimo? E 86. E o ser humano diz, quando morrer far-me-ão sair vivo. 47. E o ser humano não se lembra de que o criamos antes, enquanto nada era. 78. Então por teu Senhor. Reuni-los-emos e aos demônios. Em seguida, fá-los-emos estar presentes, ao redor da Gina, genuflexos. 69. Em seguida, tiraremos de cada seita o mais rebelde deles contra o misericordioso. 70. E, em verdade, nós somos melhor sabedor dos que são mais merecedores de ser por ela queimados. 71.
e não haverá ninguém de vós que por ela não passe. É determinação decretada, que impende a teu Senhor. 72. Em seguida, salvaremos os que foram piedosos e deixaremos, nela, os injustos genuflexos. 73. E quando se recitam para eles, nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem aos que creem: qual dos dois grupos tem a situação mais confortável e a mais bela companhia? 74. E quantas gerações aniquilamos antes deles, as quais foram melhores em conforto e aspecto? (75) Dize Muhammad, a quem está em descaminho, que o misericordioso lhe estenda a vida, por certo tempo, até que quando virem o que lhes foi prometido, ou o castigo ou a hora, saibam. Então quem está em pior situação e é o mais fraco da tropa? 76. E Allah acresce orientação aos que seguiam, e as boas obras duradouras são junto de seu Senhor, melhores em retribuição e melhores em destino. 77. E viste quem renega nossos sinais e diz: em verdade, ser-me-ão concedidas riquezas e filhos? 78. Avistou ele o invisível ou firmou pacto com o misericordioso? 79. Em absoluto nada disso. Escreveremos o que ele diz e estender-lhe-emos o castigo intensamente. Ó Sirra, e herdar-lhe-emos o que diz possuir, e a nós virá sozinho. 81. E tomam além de Alá outros deuses, para que lhes sejam um poder. 32. Em absoluto não o serão. Renegarão sua adoração, e serão deles antagonistas. 53. Não viste que enviamos os demônios contra os renegadores da fé, para incitá-los ao mal impetuosamente? 84. Então não lhes apresses o castigo, apenas contamo-lhes todos seus atos precisamente. 85. Lembra-lhes de um dia, quando reunirmos os piedosos, em missão de honra ao misericordioso, e impulsionarmos os criminosos para a Dina, como rebanhos sequiosos. 97. Não terão o poder de intercessão, senão os que houverem firmado pacto com o misericordioso. Arispo. E eles dizem: o misericordioso tomou para si um filho. 80. Com efeito, fizestes algo horrente. 100. Por causa disso, os céus quase se despedaçam e a terra se fende e as montanhas caem, desmoronando-se. 91. Por atribuírem um filho ao misericordioso. 92. E não é concebível que o misericordioso tome para si um filho. 93. Todo ser que está nos céus e na terra chegará ao misericordioso apenas como servo. 94. Com efeito, ele os enumerou e os contou precisamente. 95. E todos eles no dia da ressurreição lhe chegarão individualmente. 96. Por certo, aos que creem e fazem as boas obras, o misericordioso fá-los-á a ter afeição mútua. 97. Então apenas o facilitamos em tua língua, para que com ele alviçares os piedosos e admoestes um povo irredutível. 98. E quantas gerações aniquilamos antes deles? Sentes a alguém delas? Ou lhes ouves algum murmúrio?